Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou o Leandro Silveira e essa é mais uma edição do Ciência no Guia. Ciência no Guia é o nosso canal de vídeos onde abordamos questões sobre a ciência cervejeira, inovações e a tecnologia, como isso está sendo usado para melhorar a indústria cervejeira em parceria com a academia. Hoje a gente vai falar um pouco de controle de qualidade da cerveja e recebemos dois convidados aqui que nos honram muito, a Raíssa Zoccoler, diretora de qualidade corporativa da Ambev, e o Jean Rodrigues, que é professor do Instituto Federal de São Paulo, na unidade de Sertãozinho. Tudo bem, gente? Obrigado pela presença. Tudo bem. Tudo jóia, obrigado. Tudo jóia. Obrigado pelo convite aí, Leandro. Primeiro, queria que vocês se apresentassem para o público do Guia. Quem é cada um de vocês, o que vocês fazem, qual é a relação de vocês com essa temática tão importante que é o controle de qualidade. Começando pela Raíssa. Raíssa, me conte aí de você, sua experiência. Bom, Leandro, eu estou na Ambev há 10 anos, né, e trabalho praticamente com controle de qualidade todo esse tempo. Eu sou mestre cervejeira, trabalho como diretora de qualidade hoje, tive já em várias plantas e operações e executei ali em várias etapas de processo, né, o controle de qualidade, e hoje eu sou a responsável por essa gestão corporativamente, né, de todas as plantas do Brasil e da América Latina, quando a gente fala de controle de qualidade aí. Então, uma honra estar aqui conversando um pouquinho com vocês e compartilhando um pouco do que a gente aprendeu, do que eu aprendi ao longo desse tempo na companhia, né. Sou formada em engenharia química, então já tenho uma basezinha, um pezinho no controle de qualidade desde muito cedo, né. Tá certo, vamos conversar muito sobre isso. Muita gente tem curiosidade de saber como é trabalhar no controle de qualidade de uma companhia como a Ambev. Professor Jean, se apresente para a gente aí também, nos conte sua experiência um pouco nessa área também. Tá legal, obrigado. Primeiro, Leandro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né, conversando com vocês, com a Raíssa. Quero também aprender bastante com esse bate-papo, né, a gente está sempre aprendendo, sempre é uma oportunidade de a gente conhecer e saber como é que funciona também, né, nas empresas, nos locais que são referência, né, no mercado. Eu sou biólogo de formação, fiz vida acadêmica na área de bioquímica, então fiz mestrado e doutorado dentro da Universidade de São Paulo e estou no Instituto Federal de São Paulo desde 2010, né, aqui no Campo Sertãozinho um pouco mais recentemente, e a partir de 2018 aproximadamente a gente começou a encampar esse projeto aqui do curso técnico em cervejaria, né? O curso ele está na terceira turma, né? Então ele começou em 2020, né? No comecinho da pandemia. É um curso técnico de 1 ano e meio. Dentro do Instituto Federal, né? A gente tem na unidade de Sertãozinho outros cursos, engenharia mecânica, elétrica, química, parte de gestão e administração. E aí a ideia foi a gente fazer um curso bem multidisciplinar e interdisciplinar, né? Então tem tanta parte de cerveja em si, a parte de análises, né? E também o pessoal tem noções de gestão, tem noções das engenharias, da parte elétrica, parte de equipamentos. A gente tentou ir por esse lado aí, tá certo? E estamos aí também trabalhando com pesquisa e extensão também a partir desse tempo. Contando brevemente aí um pouquinho da nossa história. Tá certo, professor. Obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente começa a entrar mais detalhadamente nesse processo. Começando um pouco pelo trabalho que a Raíssa realiza na Ambev. Raíssa, conta pra gente como é que funciona o trabalho de um controle de qualidade na Ambev, numa grande cervejaria. Quantos profissionais estão envolvidos nesse dia a dia? Imagino que todo mundo está envolvido em controle de qualidade, evidentemente, né? Mas como é isso? Bom, Leandro, assim, eu gosto de falar muito sobre o controle de qualidades como sendo algo fundamental, assim, para a produção de cerveja, para uma cerveja segura, né, obviamente, e que tenha toda a qualidade que o nosso consumidor ele espera e merece, né. A gente fala muito sobre controle de qualidade sendo o detalhe do dia a dia, então, que passa por padronização, que passa por boas práticas de fabricação, que fala muito sobre controle de processo, né, para a gente manter a reprodutibilidade de cada etapa, que permite que a gente tenha sempre a mesma cerveja e marcas fortes, né, dentro de uma grande cervejaria, que essa é a parte mais difícil, né, sempre fazer a mesma coisa, entregar sempre o mesmo produto, com as mesmas características e com a mesma qualidade para o consumidor, né. Quando eu falo de controle de qualidade, eu gosto muito de falar de controle do campo ao copo, né. Então a gente controla desde a qualidade da matéria-prima que entra até o consumidor final, e aí a gente fala muito sobre o que todo mundo, né, e aí um pouco do que você falou, né, que todo mundo tem que ser responsável pelo controle de qualidade para dar certo, né. Então, a gente tem muita questão dos papéis e responsabilidades de cada um, mas a função, desde um auxiliar de produção
até um gerente, a gente tem que ter eles como responsáveis diretamente pelo controle de qualidade, obviamente respeitando esses papéis e responsabilidades, né? Eu falo que a área de qualidade ela não pode ser um departamento, ela tem que ser cultura, e essa cultura ela se forma baseada nesse controle de qualidade que a gente tem que ter, nessa gestão de qualidade que a gente tem que ter dentro de uma operação. Só para vocês entenderem um pouquinho, a gente tem mais de 1.300 pontos de inspeção dentro de um processo de produção. A gente fala de mais de 376 testes que eu faço ao longo de um lote de produção, desde a entrada da matéria-prima até o produto final. E aí isso segue para, dependendo de cada marca, de cada processo de produção, mas isso é para todas as plantas. Então a gente tem mais de 34 plantas no Brasil, por exemplo, de cerveja, e todas elas seguem o mesmo padrão. Por isso que a gente fala que a padronização é o que permite a gente ter essa garantia de que toda planta faz a mesma cerveja daquela determinada marca, né, e a gente entrega um padrão de qualidade sempre pautado no mesmo padrão. E aí uma das coisas que é mega importante também dentro desse processo é a questão da degustação, né? Então, não só as análises, a gente tem análises físico-químicas, que garantem, né, as especificações físico-químicas, as especificações microbiológicas do produto, que garante a segurança para o consumidor também, mas a gente fala muito sensorial. E aí o sensorial, de um lote de produção, a gente degusta, nosso mestre cervejeiro, junto com o gerente de qualidade, que também pode ser cervejeiro, mas que não necessariamente, mas que está junto no mesmo trabalho, eles degustam 16 vezes o produto ao longo do processo de produção. E aí a gente fala de degustação também de matéria-prima, também de insumo, também de etapas produtivas, o que faz com que a gente tenha um processo muito robusto de garantir controle da qualidade, entendendo que as especificações elas são físico-químicas, mas são também sensoriais. E aí, no final das contas, a gente tem aí esse processo de controle e gestão da qualidade dentro de uma operação, e por isso que eu falo que é feito por todo mundo, porque o auxiliar de produção, ele tem sua responsabilidade quando a gente fala sobre gestão de matéria-prima, sobre limpeza. Meu operador, que faz a gestão de um controle específico, ele tem que entender os porquês dessa gestão e garantir que a especificação seja sempre respeitada. O gerente tem que gerenciar esse processo todo e garantir que a gente tem o controle do processo e dos desvios, e assim por diante. Então, é um processo que realmente envolve todo mundo. A área de qualidade, ela é a responsável por gerenciar de forma macro isso, mas quem executa são realmente as pessoas dentro das áreas, né? Uhum. Acho que você falou uma frase muito boa aí, que controle de qualidade tem que ser uma cultura, né? Dentro de uma empresa. Muito legal isso, esse comentário. Pensando um pouco nisso, né, Jean? Você se apresentou aí, falou do curso na Unidade Sertãozinho, do IFESP, né? Do curso de técnica em cervejaria. Como é que o controle de qualidade se insere no curso, assim? E fala da importância também disso. É muito interessante, né? Quando a gente vê a fala, por exemplo, da Raíssa, que está na Ambev, né? Que é uma referência para a gente em questão de qualidade, que é uma coisa que a gente costuma falar aqui, né? Porque quando os alunos eles entram dentro do laboratório e começam a fazer algumas análises ali físico-químicas ou microbiológicas, né? Parece que é super interessante, ó, que legal. Mas a qualidade é como ela falou, tem que estar na cultura, né? E quem está lá na ponta tem que entender o porquê que ele está seguindo aquele processo, aquela boa prática, né? Aquele procedimento, né? Como que aquilo impacta no todo. A parte dentro do laboratório, ele é uma fração do todo, né? A hora que você vai identificar, vai quantificar algumas coisas ali, né? Mas, inclusive, o produto já passou, né? Você está fazendo o teste ali depois. Então, se a gente não tem essa cultura da qualidade, o entendimento, principalmente das boas práticas, né, e por que ele tem que fazer aquilo, não é o laboratório que vai resolver. Então, isso é uma coisa que a gente passa. Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui tanto uma disciplina das análises físico-químicas e microbiológicas, mais básicas, né, as principais, pelo menos, e a gente tem uma disciplina da parte de gestão da qualidade, né, e é uma coisa que a gente procura reforçar bastante, né, porque como a gente recebe muitos alunos, o nosso curso ele é um curso de nível técnico, então ele não tem pré-requisito, né? Então os alunos entram, o único pré-requisito é ele ter feito ensino médio, embora muitos que venham já façam cerveja em casa, já fizeram algum curso cervejeiro, etc. Né? Essa questão da qualidade é uma coisa que tem que ser bem trabalhada, como a Raíssa colocou, né? A reprodutibilidade é muito importante, é muito diferente a pessoa que faz a sua cerveja em casa, ele faz um lote, fica legal, toma com os amigos, do que quando ele vai virar uma indústria, mesmo que pequena, mas uma microcervejaria ou uma indústria de médio porte, ele tem que ter atenção a essas questões de padrão, o consumidor tem que retornar lá e tomar o mesmo produto, né? Ter reprodutibilidade, e isso passa pela questão de
tanto da análise quanto da gestão da qualidade. Então é uma coisa que a gente procura trabalhar bem aqui. Interessante, espero que os alunos assistam depois a Raíssa falando aí também. Certamente os alunos do IFESP, assim como os leitores, o pessoal acompanhando os vídeos do guia, estão ganhando uma aula aqui com vocês dois. Por favor, deixe uma curtida aí no vídeo, deixem a sua pergunta tanto para o professor Jean e para a Raíssa. Os dois são muito ocupados, mas eles vão responder, eu prometo cobrá-los, né? Raíssa, pode cobrar. Você comentou que você tem 10 anos de trabalho na Ambev, né? De 10 anos de trabalho nessa área, né? Como é que avançou os controles de qualidade, sei lá, de 2012 para cá, por exemplo? Dentro do controle de qualidade, né, o aprimoramento desse processo ele é super importante, né? E aí, quando a gente fala de melhoria contínua, a gente tem toda a busca por, hoje, novas tecnologias, né, ou uma gestão de dados mais efetiva. Eu vejo uma evolução muito grande nesses dois aspectos, desde quando eu entrei até o momento que a gente está hoje, né? Então, tecnologias, elas têm sido uma grande aliada quando a gente fala de mudança de patamar de qualidade, gestão de qualidade, né? E isso tem alavancado demais essa mudança dos processos e controles. Quando eu falo de tecnologia, então, eu falo sobre essas novas metodologias, e essas novas metodologias, muitas delas vindas da academia também, né? Vindas da universidade, de desenvolvimento em conjunto, muitas vezes, ela tem permitido a gente estudar muito mais profundamente processos e produtos. Então, eu consigo ir muito mais profundamente na análise do que eu estou produzindo e das características até para desenvolvimento de novos produtos, né? E até para melhoria dos processos. E quando eu falo um pouco sobre tecnologia voltada para dados, a gente tem trabalhado muito na frente de gestão automática de dados, né? De coleta, de ter dados para tomar decisão, de ter dados mais granulares, então ter formas de medição mais granulares que nos permitam ter maior visibilidade do processo, maior confiabilidade. E a gente começa já a falar agora nessa etapa de controle avançado, de machine learning. Então, isso tem mudado muito, de forma muito rápida nos últimos anos. A gente tem falado de quanto que o dado ele é importante para a gente poder ter uma análise mais profunda, uma forma mais fácil de avaliar e de ter visibilidade, ao mesmo tempo de como eu posso usar o machine learning, por exemplo, para poder, né, predizer algumas coisas. Então, a gente fala já sobre predição, né, de estudos de predição. Então, isso faz com que a gente tenha uma mudança do controle de qualidade, controle de processo, de uma forma muito mais diferente e muito mais intensa do que a gente vinha vindo, né, performando em relação ao controle de qualidade nos últimos anos. Então, a tecnologia hoje eu vejo como esse aprimoramento aí dos controles de qualidade nesse período, né, e nessa evolução do controle de qualidade dentro da indústria, sabe? Pelo que você relatou, uma grande inovação, né, Raíssa? O uso da tecnologia, e acho que se você puder falar um pouco mais, como a predição, né, influencia o dia a dia, talvez, do controle de qualidade. O que mudou, assim, com essa condição de fazer a predição ajudar vocês a entenderem o que pode estar acontecendo, quais são os riscos que estão envolvidos? Bom, na verdade, a predição ela ajuda a gente muito a controlar de forma mais robusta o processo, né? Então, eu consigo enquadrar, então quando eu começo a entender que eu tenho alguns parâmetros que são cruciais, né, para a qualidade do produto, eles estão começando a dar algumas respostas diferentes, o meu processo ele começa a se ajustar para evitar que eu tenha um desvio daqueles controles críticos de processo, controles liberatórios que a gente diz, né? Então, eu consigo trabalhar meus parâmetros de controle para evitar que meu controle final esteja fora. Então, essa predição, ela começa a surgir nesse processo. E eu só consigo fazer isso quando eu tenho dado. Então, por isso que eu digo que a tecnologia, as novas capacidades em termos de análise, ela faz com que a gente comece a abrir nessas novas frentes. Isso faz com que eu tenha uma gestão também de desperdício dentro de uma operação muito melhor. Porque isso faz com que que o meu custo da não qualidade, né, da produção da não qualidade, seja reduzido quando eu tenho uma predição e consigo trabalhar isso ao longo do meu processo, não gerando ali um produto não conforme,
Então, é um cenário que nos permite ser muito mais eficientes em termos de controle de qualidade, gestão da qualidade, utilizando a tecnologia, utilizando essa predição, utilizando dado de medição e parâmetros de controle ao longo do processo. E de alguma forma, imagino que torne também mais sustentável os processos produtivos também, né? Não, com certeza, com certeza. É muito novo ainda, principalmente a parte de machine learning, sabe? Então, e a ideia é que no futuro esses processos se autoajustem o tempo todo de uma forma muito mais orgânica, né? Nesse momento, a gente ainda está nesse processo de aprendizado. E que muitas empresas estão nesse processo de aprendizado conjuntamente, né? Acho que é um movimento da indústria como um todo, para a gente realmente otimizar os processos. Então, é uma forma de otimização ganhando qualidade, né? Normalmente a gente fala, otimizar, às vezes a gente tem a gente ainda tem o contraponto, né? E fala, poxa, mas quando eu otimizo, talvez não necessariamente eu ganhe qualidade, mas quando a gente fala da tecnologia em conjunto sendo utilizada para o controle de qualidade, a gente fala sobre otimização com ganho em qualidade. Porque aí eu consigo trabalhar com faixas muito mais reduzidas, eu consigo ser muito mais assertivo, eu começo a ter desvios muito menores do processo, e eu consigo começar a reduzir as faixas de operação, mirando sempre o target de uma forma muito mais eficiente hoje. Não, certamente. Professor Jean, gostaria de comentar essa união entre a tecnologia e o controle de qualidade e o que você, estando dentro da academia, do Instituto Federal, consegue falar da importância disso? A gente tem, inclusive aqui, eu queria comentar, né, que é uma coisa bem nova e também ainda tem sido bastante, enfim, tem atraído a academia também nesse sentido, né? Então, a gente tem várias linhas de pesquisa tentando trazer essas questões de manutenção preditiva, machine learning, usar essas bases de dados para a gente trabalhar em melhoria de processos, né? E aqui é uma coisa que é bem particular da gente comentar, que eu acho bem bacana, que a gente tem aqui os cursos de engenharia aqui no Instituto, engenharia elétrica e engenharia mecânica. E um dos projetos que a gente tem justamente nessa área, né? Então, a gente, por exemplo, tem um projeto de pesquisa rodando, que é com manutenção preditiva em bombas. A gente tem uma planta piloto aqui, uma unidade pequenininha, justamente para fazer esses testes. Inclusive, coletar dados não conformes, né? Dados de quando a bomba está operando de maneira não saudável, está cavitando, etc. E o pessoal tem trabalhado aqui com soft sensors, que eles chamam, né? Que são aquela coleta de dados que já existem no equipamento, para não precisar, às vezes, de uma indústria gastar com sensores que normalmente são bem caros, alguns sensores em linha, etc., coleta online, são sensores caros, principalmente se a gente pensar em indústrias menores, né? Então, uma das linhas de pesquisa é utilizar dados que as máquinas já coletam de tensão, de eletricidade, enfim, de torque, coisas que já tem ali, e usar aí o aprendizado da máquina, né, para detectar quando aquilo está rodando de maneira correta, saudável, ou quando aquilo está indo para um caminho que não está sendo legal. Então, aí a gente está falando de manutenção preditiva, né? Evitar parada de produção e trabalhar com mais eficiência. Então, é uma coisa que, inclusive, eu vejo que a academia tem olhado, não só pelo nosso exemplo aqui, dessa pesquisa, mas mesmo quando a gente olha editais de linhas de fomento, né? Hoje que a gente tem editais de órgãos de fomento tanto estadual quanto federal, a gente pode falar de FAPESP, FINEP, né? Então, a gente vê que é uma área que tem tido investimento em pesquisa. Bom, bacana, e se você, só complementando com você rapidamente, aqui a gente gosta muito de falar como eu falei na apresentação, desse diálogo entre indústria e academia, né? Como é que você vê, você estando do lado da academia, depois se a Raíssa quiser complementar também, esse diálogo nesse ponto do controle de qualidade entre a academia e a indústria, né? Como é que está esse diálogo para melhorar esse controle? No Brasil, de uma maneira geral, isso quando a gente sempre fala de academia com a indústria, né, a gente sempre sabe que tem bastante coisa para melhorar. A academia, enfim, com o setor produtivo de uma maneira geral, né? Eu acho que a gente já tem avançado bastante, né? A gente tem uma proximidade hoje maior de institutos de pesquisa e academia com o setor produtivo, com a indústria, com a empresa, mas a gente sabe que pode melhorar, né? Porque, enfim, tanto do ponto de vista da aplicação da pesquisa que é desenvolvida aqui dentro, para a gente olhar de fato se aquilo é um problema, é uma dor da indústria ou não, né? E a indústria também conseguindo investir nas universidades, nos institutos, para ter um ganho em conjunto, enfim, né? Desenvolver inovação, tecnologia. Eu costumo dizer assim, a gente está melhorando,
mas ainda temos um caminho a percorrer, né, nesse diálogo. Mas o que eu vejo é que está melhorando, né? O Instituto Federal, por exemplo, é um exemplo desse diálogo um pouco mais intenso, né? A gente tem uma facilidade de comunicação com as empresas aqui da região. Esse projeto, por exemplo, né, ele surgiu de conversas, né? Porque quando a gente sai das grandes indústrias e passa para as microcervejarias, a questão do controle de dados ainda é muito manual, né? Não tem controle de dados em linha, geralmente, né? Então a questão do controle de processo é muito mais manual mesmo, né? É uma coisa assim, bem diferente em termos de tecnologia. E aí, esse projeto surgiu desse diálogo justamente com uma demanda de produtores menores que fala, olha, eu gostaria de ter algum tipo de previsibilidade do meu processo, mas eu não consigo comprar alguns sensores de linha, alguns sistemas que já existem no mercado, né? Então, é isso que eu estou resumindo, né? Uhum. O diálogo entre a academia e a indústria, sempre eu vejo de forma assim, muito positiva, né? Geralmente, colhemos bons frutos, né? Porque é um diálogo que vai produzir tanto para a indústria quanto para a academia, né? A gente forma conhecimento, a gente forma mão de obra, gera inovação, que vai ser aplicado na indústria e que vai ser usado na academia. Raíssa, você gostaria de complementar? E até pensando que hoje a Ambev conta com um centro de inovação e tecnologia incrustado dentro praticamente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Puder comentar também como é isso no seu dia a dia e como é que é o diálogo para a tua companhia. Assim, eu concordo com o Jean, eu acho que tem melhorado esse fomento, né, essa sinergia, esse diálogo entre universidade, né, entre os centros de pesquisa das universidades, né, e a indústria. Eu vejo esse movimento, tá, de quando eu comecei a trabalhar com controle de qualidade até os dias de hoje. Então, a gente tem vários bons exemplos, né, no qual a gente tem desenvolvido projetos importantes de desenvolvimento e fomento do conhecimento mesmo, junto com universidades. Eu acho que esse é o papel da indústria também, né? A gente tem que suportar o conhecimento dentro do país, através das universidades, esses centros de pesquisa. Eu vejo um movimento positivo, né? Uma necessidade que tem sido suportada pela universidade, e eu entendo que esse caminho é um caminho super produtivo e que gera um movimento para o país assim, mega positivo. E eu vejo esse movimento aumentando nesses últimos anos, tá? Então a gente tem tentado desenvolver aí novas tecnologias, metodologias, junto com centros de pesquisa hoje, que era algo que talvez no passado a gente não fomentasse tanto. Então tem várias linhas de pesquisa que hoje a gente tem desenvolvido junto com universidades, principalmente muito voltado, né, para essa questão de dados e desenvolvimento de metodologias e tecnologias que são importantes para a indústria. Eu vejo que tem vários ramos da indústria que já faziam isso muito bem. Então, quando a gente fala de aeronáutica, eu acho que o vínculo com desenvolvimento e pesquisa sempre foi bem grande. E eu vejo um movimento positivo da indústria de alimentos fazendo isso. E eu vejo isso dentro da Ambev, né? Eu não digo tanto pelas outras, mas a Ambev internamente tem feito um movimento muito grande em relação a isso, de fomento, que para mim, é o caminho. Eu acredito demais, assim, nesse diálogo. Ele é muito produtivo para ambos os lados, né? Não, sem dúvida. E a gente pensar que a gente está numa indústria de alimentos que tem que lidar com segurança alimentar é premissa básica, né? Eu acho que essa questão. Gente, infelizmente a gente já está caminhando para o final aqui. Depois a gente marca um outro programa com vocês. Acho que tem muita coisa a se explorar, mas eu queria que vocês falassem um pouco, pensando um pouco na experiência do Jean, que está no dia a dia da universidade, da Raíssa, que está no dia a dia da Ambev. O Jean falou assim, da dificuldade que muitas vezes as microcervejarias têm de manter um controle de qualidade, né? Para você, fala um pouco por que existe esse desafio e como sanar, às vezes não tendo tantos recursos financeiros, mas como é que uma microcervejaria, elas conseguem melhorar esse processo? Obrigado pela pergunta, porque é uma questão que a gente acaba convivendo um pouco mais aqui na nossa região de Ribeirão Preto, né? A gente tem várias microcervejarias e uma coisa que a gente costuma comentar, né? Acho que eu citei no começo. A questão da qualidade não é só você ter um laboratório equipado, né? Isso chega muito na cabeça, às vezes, de quem nos procura, né? Você tem um laboratório, não tem como ter um laboratório. Mas a qualidade não é isso, né? Não é só isso. Então você tem que passar por todas as boas práticas de fabricação, procedimento, a gestão,
a qualidade como um todo. Mas, trazendo ainda um pouco para o meu lado, que é a parte mais analítica, ainda assim, a gente tem condições atualmente de ter um laboratório básico, mesmo em microcervejarias, né? Atualmente a gente tem condições melhores na aquisição de equipamentos básicos de microbiologia, para fazer análise físico-química também, né? Mas a gente passa, talvez, né, por um problema aí de cultura, né? Às vezes a pessoa que está começando, para ele o investimento é melhor ele comprar um novo tanque do que ele investir, talvez, num microscópio, num espectrofotômetro, em algum outro tipo de equipamento que ele vai usar para essas análises, né? Não estou generalizando, a gente sabe que tem empresas, cervejarias que começam com volume pequeno, mas com muita atenção no controle de qualidade, mas a gente tem outras empresas que isso não é uma cultura, não começa como uma cultura, né? De repente é justificado por um custo elevado, né? Mas a gente sabe que hoje a gente tem condições, né? Então as cervejarias, mesmo que de pequeno e médio porte, elas têm condições hoje de ter os processos analíticos básicos, né? Ela conseguiria desenvolver dentro da própria unidade, conseguindo aí isso junto com a parte de boas práticas e gestão, melhorar o seu padrão de qualidade como um todo, né? Então, acho que é bem possível, né? Depende muito da cultura, né? De como que está crescendo aquela empresa, aquela cervejaria. Bacana. Raíssa, se você puder complementar e a partir da sua experiência de 10 anos de Ambev, também falar um pouco o que pode ser reproduzido por essas menores, né? Eu acho que deve ter bastante gente acompanhando a gente, querendo aprender um pouco, inclusive os alunos do Jean. Na verdade, assim, eu acho que a primeira dica, assim, que eu poderia dar, né, quando eu falo sobre, né, por onde começar, né, ou como que eu faço a implementação de um controle de qualidade robusto dentro de qualquer operação, independente do tamanho, a gente até chegou a falar um pouquinho até antes aqui, que é a questão de ter um ambiente seguro, tá? Então, a primeira dica é começar por ambientes seguros, porque ela é a primeira coisa que tem que ser feita, uma vez que ela está completamente relacionada com segurança do nosso consumidor, né? Então, quando a gente fala dos riscos para o consumidor, um ambiente seguro é a primeira coisa que a gente tem que garantir. Então, se eu ainda tenho dúvida em relação a isso, acho que deveria começar por ali, né? E aí, quando eu falo de ambiente seguro, né, a gente está falando sobre não gerar os riscos para o consumidor em termos de saúde do consumidor. Então, para mim, ela é a base de todo o controle de qualidade dentro de uma operação, né? É a questão do ambiente seguro. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando sobre requisitos legais. Então, as normas relacionadas à segurança de alimentos, elas são normas que já direcionam muito bem ali o básico que tem que ser feito, né? Associado à implementação de boas práticas de fabricação, que são como práticas que eu tenho que garantir ali para um bom manuseio de matérias-primas, para a higiene dos colaboradores, para a higiene do ambiente. Então, isso é algo que é importante, não é difícil de fazer, né? Mas a padronização disso é importante também. Quando a gente fala um pouco sobre análise de perigos, né, e pontos críticos de controle, que a gente chama de HACCP, né, fora do Brasil, mas que é basicamente essa análise de perigos e pontos críticos. Isso é importante porque ajuda a gente a identificar onde são nossos riscos e o que eu posso fazer para mitigar, né? Então, é um exercício que é importante também, independente do tamanho, a gente fazer, porque isso garante essa segurança no final do processo. E, obviamente, a gente daí fazer um monitoramento, né, interno e alguns monitoramentos externos também em relação à manutenção dessas rotinas que a gente implementou. Então, para mim, esse é o pilar de maior gravidade, né? Então, eu começaria por ele, falando de uma pequena operação. Tem algumas formas de conseguir esse conhecimento. Então, a Sindserv e a Abracerva, né? Elas costumam ter programas. A gente até participou de um programa, eu participei junto do programa de gestão de qualidade, que foi lançado, acho que em 2020, se eu não me engano, que fala bastante sobre tecnologia, sobre gestão de qualidade, sobre segurança de alimentos, como que eu faço diagnóstico, como que eu faço melhoria contínua. Então, esses ambientes, né, de colaboração, né, e esses órgãos, eles conseguem também trazer muito conhecimento básico. Então, buscar conhecimento junto aos órgãos é importante, porque vai conseguir dar uma diretriz aí e a gente consegue compartilhar um pouco do conhecimento de grandes empresas com pequenas empresas. Então, esse movimento foi bem legal e eu tenho certeza que ele vai continuar acontecendo. Então, é importante que, uma dica aí, busque esses treinamentos, esses cursos, que isso ajuda demais. Mas aí, quando eu falo um pouco sobre outras coisas, né? Então, o Jean falou um pouco sobre metodologias.
né, que a gente pode aplicar, enfim. A gente sabe que às vezes uma medição e uma análise específica ela é mais cara, mas a gente sabe que se a gente conseguir reproduzir alguns controles básicos de temperatura, né, de tempos, e se eu conseguir ter essa padronização, eu já garanto que o processo ele vai ser muito parecido, né, e aí eu já consigo ter uma cerveja com uma repetibilidade muito maior dentro do processo. Então, pensar também em pontos de controle dentro do processo produtivo, eu consigo controlar isso de forma mais fácil dentro de uma pequena operação, e isso me garante uma reprodutibilidade para frente.